E aí, pessoal, seja bem-vindo à aula de número 3 da Digital Lab. O tema da aula de hoje é o algoritmo do Instagram. Luan, por que falar sobre o algoritmo do Instagram? Cara, se você quer começar da maneira certa, e é por isso que essa é uma das primeiras aulas que eu vou deixar aqui para você já, tá no nosso top 3 aulas, porque essa é uma das primeiras aulas. É importantíssimo a gente falar sobre algoritmo, a gente entender a plataforma antes de começar a pensar em seguidores, antes de começar a pensar em números de vaidade ou coisas do tipo. Por quê? A maioria das pessoas começam errado. Eu vou transmitir a minha tela aqui, porque eu quero que você veja tudo isso aqui junto comigo. Vamos lá, você está vendo a minha tela? O algoritmo do Instagram, aula de número 3. Começando pelo começo. Como eu estava falando, a maioria das pessoas querem pular essa etapa, a maioria das pessoas querem abandonar essa etapa e pular para engajamento, seguidores, likes, vários números de vaidade, antes de entender por onde começar de fato. Pelo cérebro do Instagram. O algoritmo é o cérebro do Instagram e essa é a melhor maneira de você começar da maneira certa, entendendo o algoritmo. Vamos lá então. Como a maioria das pessoas pensam que o algoritmo funciona? Eu tenho certeza, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, eu tenho certeza que você já passou por um momento em que você viu várias pessoas dizendo a mesma coisa sempre. O Instagram não entrega meu conteúdo, meu Instagram tá banido, não tô tendo like, não tô tendo curtida. Um dos maiores erros das pessoas, no geral, é a falta de conhecimento sobre o algoritmo. É entender o funcionamento do Instagram antes de focar em números, antes de focar em seguidores, antes de focar em likes, likes, likes. Por que eu digo isso? Porque, cara, se você entender o cérebro, se você entender como a máquina funciona, você vai saber executar muito mais um passo a passo perfeito para você ter resultados, para você transformar seguidores em clientes, para você fortalecer sua marca, seu produto, seu serviço. Então, assim, é importantíssimo entender o cérebro do Instagram, que é o algoritmo. E é por isso que essa é uma aula focada nisso. Eu costumo dizer que essa é uma aula esqueleto. Aula esqueleto é o quê? Se você colocar qualquer roupa nessa aula esqueleto, vai dar certo. Se você colocar qualquer carcaça nessa aula esqueleto, vai dar certo. Então eu te entrego um esqueleto, um molde, e você vai e formata da maneira que você se identificar com o seu produto, com o seu serviço. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela aqui agora. Primeiro, como funciona o algoritmo do Instagram? O algoritmo do Instagram funciona no modelo bolhas de relevância. O que isso significa, algoritmo bolhas de relevância? Está escrito aqui, esse PDF vai ficar disponível para vocês aqui embaixo. Vamos lá. Como funciona o algoritmo bolhas de relevância? Quando você faz uma postagem, o primeiro instante daquele conteúdo vai para uma pequena porcentagem da sua audiência. Ou seja, eu vou colocar uma situação hipotética de que você tenha 1.000 seguidores. Se você tem 1.000 seguidores, em média, 7 a 10% da sua audiência vai receber aquele conteúdo de primeira mão. Então você fez uma postagem aqui, nos primeiros minutos, no primeiro tempo, 7 a 10% dessas pessoas vão receber essa postagem. Então se você tem 1.000 seguidores, uma média de 70 ou uma média de 100 pessoas vão receber esse conteúdo. Uma média de 70 a 100 pessoas vão receber esse conteúdo do Instagram. O que acontece após isso? Depois da sua postagem ir para uma pequena parcela da sua audiência, acontece uma coisa que é a soma das interações. O algoritmo, o Instagram, fica esperando a sua audiência engajar com esse conteúdo. Ou seja, o Instagram fica ali esperando essas 70 a 100 pessoas engajarem com o seu conteúdo. Se dessas 70 a 100, a maioria engajar com esse conteúdo, acontece o que a gente chama que é furar a bolha de relevância. O seu conteúdo passa a ser entregue para, vamos supor, para outras parcelas, 20% da sua audiência. A partir desses 20%, o Instagram entrega novamente, espera o engajamento desses 20%, até que vá somando as bolhas de conteúdo. Então, assim, o que é fundamental? Soma de interação nos primeiros instantes da sua postagem, elevam a sua postagem e furam a bolha da sua postagem, mostrando para o algoritmo
que o seu conteúdo é relevante para aquela audiência. Por quê? Isso é para a sua segurança e para a segurança da plataforma Instagram. Deixa eu te dar mais um exemplo para você entender. Se você fala sobre futebol, sobre, sei lá, odontologia, sobre marcenaria, você fala sobre marketing digital, fala sobre produto, serviço, e você posta algo nada a ver sobre o seu tema e que a sua audiência não gosta, uma coisa é você postar algo que seja pessoal, sobre a sua vida, isso a gente aconselha a fazer. Mas se você postar algo totalmente aleatório do seu tema e a sua audiência não engaja, o Instagram entende. Esse conteúdo não é sobre o público dele. E acontece o quê? O algoritmo não entrega o seu conteúdo e o seu conteúdo fica ali para aquela pequena parcela. Então você vai furando a bolha de relevância. Como funciona na prática? E agora você vai entender assim, ponto por ponto dessa bolha de relevância. Deixa eu só ver se vocês estão vendo, estão assistindo aqui a tela. A escalada do conteúdo. Como funciona a escalada do conteúdo? Aqui é logo que o seu conteúdo é postado e aqui é o alvo, o desejo de todo mundo que produz conteúdo, que posta, que faz alguma coisa, que é um tipo de conteúdo viral, um tipo de conteúdo que engaja, um tipo de conteúdo que é compartilhável, que as pessoas comentam, que as pessoas compartilham, que as pessoas vivem esse conteúdo. Como funciona a escalada do conteúdo? Aqui é logo quando você faz sua postagem. Você fez sua postagem, ela vai para esse estágio de baixo engajamento para ser entregue para pequena parcela da sua audiência. Lembrando que a sua audiência só vem até esse penúltimo aqui. Aqui eu vou explicar para vocês quem são essas pessoas. Você fez uma postagem, seu conteúdo vai para essa pequena parcela da audiência. Essa pequena parcela da audiência, a maioria engajou com esse conteúdo, ou seja, curtiu, comentou, se interessou por esse conteúdo, reteve esse conteúdo, vai para segundo estágio. No estágio de mais uma parte da audiência vai ver esse conteúdo, porque o Instagram entende, é relevante essa postagem, vamos mostrar para mais seguidores dele. E aí vem para cá. Esses outros seguidores engajaram também, comentaram, compartilharam, acharam uma novidade, vai para o terceiro estágio, que é o conteúdo de bom engajamento. O que significa? O Instagram está entendendo, esse conteúdo é sobre a temática dele, a audiência dele gosta, vamos entregar para mais pessoas. Entrega para essa parte. Aqui é onde a maioria dos conteúdos chegam, no bom engajamento, que é um engajamento médio, que todo mundo gosta, que todo mundo está satisfeito, mas tem o engajamento máximo, que é quando a sua postagem chega até o topo da sua audiência. Tipo assim, cara, eu tive o maior número de visualizações possível, de curtidas, de comentários dentro da minha audiência. Lembrando que é bolhas de relevância. Você vai quebrando as bolhas de relevância e o Instagram vai sentindo confiança de te entregar para mais pessoas. E aqui, em conteúdo viral, é onde mora o ouro. Por quê? Quando você chega até o topo aqui, o que acontece? O Instagram entende que o seu conteúdo é muito relevante e que vale a pena apresentar para mais pessoas que não te seguem. E aí você constrói um conteúdo viral que afeta outras pessoas que não te seguem, perfis que não te seguem, contas que não te seguem, e você ultrapassa a bolha de relevância e o seu conteúdo chega ao explorar, o seu conteúdo chega a ser compartilhado por outras pessoas, e aí mora o conteúdo viral. Então, assim, não foque no conteúdo viral. Esse é o grande erro das pessoas. Deixa eu falar sobre isso um pouco. Não foque no conteúdo viral. Por que não focar no conteúdo viral? Se você focar em produzir conteúdo viral todos os dias, cara, você nunca vai conseguir produzir um conteúdo viral. Segundo, você vai ficar produzindo conteúdo que não vai alimentar a sua audiência. Então, assim, não foque em conteúdo viral. Isso é só uma observação que eu estou colocando para vocês não viverem para produzir um conteúdo viral. Mas produza um conteúdo excelente todos os dias, todas as vezes, que alimente a sua base, que alimente as pessoas, que convertem em vendas para o seu produto, o seu serviço. E se você vê que existe um gatilho para tornar isso viral, aí sim você aplica. Mas não viva para fazer conteúdo viral, porque uma hora ou outra você vai acabar fugindo da sua linha, do seu perfil, só porque você está buscando viral ali o tempo inteiro. Fechou? Então, voltando para cá, aqui mora o conteúdo viral. Pilares para um conteúdo engajado. Pilares para um conteúdo engajado. Depois que você já entendeu o funcionamento do algoritmo, que é por bolhas de relevância, você entendeu a escalada do conteúdo, ou seja, o que acontece quando você posta um conteúdo e por que tem conteúdos seus que ficam para trás.
Ou seja, já teve aquele sentimento de postar um conteúdo e não ter o engajamento que você esperava? É por causa disso. Esse conteúdo não furou, vou voltar de novo, não furou a bolha de relevância. Ele não alcançou a escalada do conteúdo até chegar a um conteúdo viral. Ele ficou por aqui, no médio, ficou no baixo. A maioria das pessoas estão aqui. Quem entende, está aqui. Quem está muito estratégico, fica aqui. E quem entendeu o jogo, quem está aqui na mentoria Digital Lab, chega aqui, no conteúdo viral. Depois eu quero mostrar nas próximas aulas alguns conteúdos virais que a gente já conseguiu produzir e os resultados que eles trouxeram em vendas do nosso produto, do nosso serviço. Fechou? Depois, se vocês pedirem aqui nos comentários, a gente faz uma aula sobre isso, mostrando só posts que deram certo na nossa empresa. E por último, como eu estava explicando, então depois você já entendeu todo esse funcionamento, agora você vai entender o método ARIC, que você vai escutar falar sobre esse método sempre, porque esse método é um método de produção de conteúdo, um método de gestão de rede social, um método de engajamento, é um método que traduz tudo do digital que a gente já fez até hoje, a gente conseguiu acoplar nesse método ARIC. Então, tem uma música por aqui, vamos lá. Pilares para um conteúdo engajado. Atenção! Os conteúdos que ficam aqui na parte de baixo, eles não carregam essas 4 pilares aqui. Os conteúdos que chegam aqui, e eu não vou colocar aqui no conteúdo viral, até para vocês não buscarem só um conteúdo viral, mas aqui acima do bom engajamento, todos esses conteúdos carregam esses 4 pilares aqui. Quais são esses 4 pilares? Atenção, retenção, interação e conversão. Como funcionam esses 4 pilares? Simples. Atenção é o quê? Um conteúdo que impacte a sua audiência logo quando ela vê. Um conteúdo que a sua audiência possa ver e possa ser impactada naquele momento por aquele conteúdo. Isso vai causar o quê? Atenção. A sua audiência vai parar para ver aquilo, para ver o que está acontecendo. Segundo, retenção. Depois que você chama a atenção da sua audiência, é fundamental você focar em retenção. Depois que você chamou a atenção, você precisa fazer com que ela passe tempo no seu conteúdo. E a gente vai ter uma aula específica para falar só sobre isso aqui. Só sobre o método ARIC de produção de conteúdo. Mas enquanto a gente não fala, eu quero dar uma pincelada para vocês. Você vai reter. Você vai reter a sua audiência, você vai trazê-la para perto, você vai deixar ela ali gastando tempo no seu perfil. E o terceiro ponto é interagir com ela. Você precisa interagir e pedir interação. Lá no final da aula eu vou falar sobre isso para vocês também. Mas interação é fundamental. Você precisa fazer com que a sua audiência gaste tempo retida interagindo no seu conteúdo. Para no final, por último, você converter ela. Ou seja, muitas vezes a gente fala sobre conversão somente em vendas, mas conversão é uma completude da coisa. Então pode ser uma conversão em um comentário que você quer da sua audiência, em uma curtida, em uma visualização. São milhares de tipos de conversão que você pode pedir. Pode ser uma compra de um produto, de um serviço. Mas então, se você consegue traçar essa jornada de chamar a atenção, reter, pedir interação e converter a sua audiência, você vai conseguir passar por esses pilares excelentes. Você vai conseguir construir isso aqui que a gente está conversando, que é o algoritmo do Instagram. Então, quando você ultrapassa essa bolha aqui, você chama atenção. Quando você ultrapassa aqui, é porque você chamou atenção. Quando você chega aqui, é porque você reteve. Conteúdo bom é o conteúdo que retém. Conteúdo que retém, interage, mora aqui. Conteúdo que converte, chega aqui. E o conteúdo que segue os 4 juntos se torna um conteúdo viral. Entendeu? Então, quais são as atividades que eu tenho para vocês? Primeiro, para de seguir dicas que prometem burlar o algoritmo. Chega disso. Se você está aqui na mentoria, se você vai entrar na mentoria, quer dizer que você não quer mais seguir dicas que prometem burlar o algoritmo. O que são dicas que prometem burlar o algoritmo? Que prometem para você coisas fáceis. Ah, para de fazer isso e você vai ter engajamento. Ah, posta 3 vezes por dia e você vai ter engajamento. Não existe isso, cara. Não existe isso. Existe constância, existe estratégia, existe os seus medos que te impedem de ter resultado aqui no digital. Existem a culpa que você coloca no algoritmo, no perfil, no Instagram que está te atrapalhando. Então, para de seguir essas dicas baixas que prometem burlar o algoritmo e aprenda aqui
como funciona o algoritmo. Segundo, aqueça o algoritmo com uma estrutura de conteúdos. O que é isso, aquecer o algoritmo com estrutura de conteúdos? Você vai pegar o seu perfil, você vai produzir conteúdo com constância para que o algoritmo esteja aquecido. Quanto mais você produz, o algoritmo é inteligência artificial. Quanto mais você produz, mais inteligente ele fica. Quanto mais você produz conteúdo, mais o algoritmo entende quem é o seu público. Quanto mais as pessoas vão curtindo e comentando seus conteúdos, o Instagram vai produzindo uma lista assim, ó. O público de Luan é assim, 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 e eu vou entregar ele para esse tipo de pessoas. Então é muito bom, quanto mais conteúdo você publica, mais o algoritmo entende e ele é aquecido. Terceiro, peça sempre interação da audiência. Esse é o ouro do Instagram. A gente falou sobre isso agora, que é interação. Não adianta você produzir se você não focar em interação. Focar em ter a sua audiência inteira interagindo no seu conteúdo. Então, todo conteúdo precisa ser encarregado de interação, caso contrário, você está deixando as pessoas sem um caminho, sem uma direção para seguir. Então, sempre peça a interação da sua audiência. Postou um conteúdo, peça a interação. A interação pode ser curtir, comentar, salvar, enviar, comprar seu produto, pode ser qualquer coisa, mas não deixe de pedir uma interação nunca. Sempre foque em interação. E por último, foque no método ARIC. Foque no método ARIC. Atenção, retenção, interação e conversão. Eu pretendo falar mais sobre o método ARIC, dependendo eu gravo uma aula exclusiva só sobre o método ARIC aqui para vocês entenderem como produzir conteúdo passo a passo usando esse método. Beleza? Por fim, muito obrigado. Essa foi mais uma aula das nossas aulas rápidas sobre o algoritmo do Instagram. Eu quero falar com vocês uma coisa que é muito importante. Eu preciso que você venha nos comentários e diga o que você quer ver por aqui. Nós estamos gravando aulas semanais, então assim, toda semana tem uma aula ao vivo como essa aqui, falando sobre conteúdos, falando sobre novas ideias, falando sobre novos projetos. E é importantíssimo você focar nessas aulas, beleza? Se você ainda tem alguma dúvida sobre o algoritmo do Instagram, você pode vir no meu Instagram ou você pode comentar aqui embaixo nessa aula qualquer dúvida que eu estou respondendo pessoalmente para você. Depois dessa aula, eu espero que você tenha saído daqui com conhecimento total sobre o algoritmo do Instagram, entendendo e desmistificando como ele é, e entendendo o modelo bolha de relevância. É assim que funciona e vai ser muito bom que você saiba. Valeu? Um grande abraço.